De toda maneira, deve se guardar. Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Meu pai, Clésio Ferreira, ele é de Teresina, do Piauí, de uma família de 7 irmãos que veio para Brasília nos anos 70. As músicas fizeram mais sucesso nas vozes dos intérpretes mesmo. Ele gravava umas fitas, cassete, para não esquecer mesmo e depois fazer um registro já mais profissional, né? Depois de adulta, quando eu quis remontar um pouco a minha história e conhecer essa história do meu pai, dos meus tios e tudo, eu comecei a ir resgatando e juntando algumas poucas coisas. É MPB? Ah, lá no fundo. Lá no cantinho. Tá, obrigada. Betrefe. Aqui. Nossa, tem tiro certeiro. Tem como escutar? Tem. Tem uma música aqui que eu não sabia que ele tinha gravado. Eu nunca conversei com ele sobre o que a música representava para ele. Acho que é porque a gente teve contato até a minha adolescência, depois perdeu um pouco o contato, né? E quando a gente voltou a ter contato, ele já estava doente, então a gente não entrou a fundo nisso. Não, gente, será que é essa? 4, né? Que arranjo diferente. É uma época, né? Eu acho que até faltou um pouquinho nele uma gana, uma vontade de fazer sucesso. Talvez se ele tivesse ido um pouco atrás disso, produzir mesmo, de registrar, eu acho que mais músicas teriam sido gravadas, mais dinheiro poderia ter entrado. Tudo bem que essa música, todas as vezes que eu escutei ela na vida, é na voz do meu pai, né? Prefiro a voz do meu pai. Não, eu gosto muito da voz do Fagner, mas pra essa música... E com certeza, com os olhos que se choram, se pede que se encontra. Que massa! Posso ficar vendo discos e ouvindo essa música? Não. Obrigada. Vou ver se eu acho... Você tem disco do Claude Climeri Clésio aqui? Tem? Aqui na letra C, né? Claro. Eu venho nessa loja desde que eu sou criança. Gente, São Piauí. Eita, tem outro aqui também. São Piauí, esse é o primeiro disco deles. Eu acho essa capa maravilhosa. Aqui, muito. Olha, Profissão do Sonho. Nesse disco aqui, tem essa música com a voz do meu pai, Tiro Certeiro. Tiro certeiro, o teu olhar bateu no meu como o sol que amanheceu sobre as plantas do quintal e foi queimando, esquentando tudo dentro e a partir desse Né? momento, Fala aí. teu olhar brilhou no meu, o teu olhar, teu olhar brilhou no meu. Eles tinham esses discos, gravaram os discos por gravadora, né? Foram trabalhos muito bem feitos e foi super importante. Até que eles já estavam num sucessinho, assim, já tinha uma rotina de shows e tudo. Quando o meu tio Climério foi morar fora, foi fazer um doutorado fora, no Canadá. E aí, quando ele voltou, ele falou para os irmãos, olha, gente, agora o negócio é fazer disco independente, trabalhos independentes, não ficar refém das gravadoras e tudo. E aí eles toparam a empreitada e resolveram produzir os discos deles a partir daí de forma independente, assinando todos os discos como Claude Climeri Clésio, todas as músicas, né? Independente de quem era o autor. Outro lugar, não quero passar a vida sem ver a vida passar, tá tudo tão de repente. Pode curtir o meu samba, mas não me negue o valor pela TV, pelo rádio ou internet. Meu samba não é chiclete
E não é nenhum favor, é profissão. Esse é o trabalho que eu faço, o meu cordial abraço e pague o direito do autor. A primeira música que eu fiz, eu não tinha consciência que eu estava compondo aquela música. Era como se eu estivesse lembrando. Então eu comecei a lembrar de uma melodia, peguei um instrumento e comecei a tirar aquela música, tocar e tal. Eu perguntava para as pessoas que música é essa, ninguém sabia. Anos depois eu vim me convencer que eu tinha composto, aquela tinha sido a primeira música que eu compus. E a partir daí eu fui fazendo. Quando eu te amei, alimentei a fantasia e me entreguei como a um veneno que vicia. Na ficha técnica você fica sabendo quem que está tocando, quem fez a música, quem é o cantor, quem é o arranjador, né? Você fica sabendo tudo sobre aquele produto ali. Hoje está cada vez mais difícil você saber. E isso provoca um apagamento também do autor, né? Que é uma coisa que já acontece também historicamente. As pessoas falam assim, aquela música da Elis Regina, aquela música da Cássia Eller, e às vezes não é dela. Às vezes é a música de um compositor que era interpretado por ela, né? E esse apagamento do autor Que composição não é trabalho, né? Composição, estou dizendo no caso de música, talvez isso abranja outros campos da criação artística. Mas quando você executa uma música do que a gente chama um fonograma, que é um registro, uma gravação, tem toda uma cadeia que existiu de trabalho para aquilo acontecer, né? Desde o cara que compôs até o cara que gravou, não só o músico, o intérprete, o técnico, a pessoa do cafezinho, o estúdio. Isso tudo é uma cadeia produtiva e que custa dinheiro. Então é um pouco cruel que a pessoa imagine que aquilo tem que ser de graça, né? Eu posso dar minha música de graça e às vezes eu dou com prazer, né? Tanto autorizo o uso, quanto às vezes dou um fonograma para que as pessoas possam consumir. Mas isso tem que ser uma escolha, porque isso na verdade é trabalho que custou dinheiro, que custou horas de labuta, de dedicação. Sequerites Gestão. Você conseguiu alguma coisa do YouTube, não? Tô fazendo agora. Tá fazendo agora? Fazendo. Legal. Uhum. Pegando as 5 mais executadas de cada um. E... Legal. A gente didaticamente divide as possibilidades de ganho que um compositor pode ter com música em basicamente duas áreas. Uma que a gente chama de execução pública tradicional, que são os mecanismos já conhecidos, né, e vigentes aí até, com primazia até os anos 2010, 2009 ali, que são execução em televisão aberta e TV a cabo, execução em shows, execução no cinema também, execução em teatro também gera receita quando for um musical, no rádio, e basicamente esses mecanismos tradicionais de transmissão da música ou de execução ao vivo. Então o compositor tem todas essas receitas. E aí a gente tem depois a questão da gestão no digital, que é o novo cenário. A gente tem vários players que divulgam esse conteúdo, né, que colocam lá à disposição do público para que o público faça o acesso ou no momento em que esteja passando lá, que a gente chama do live streaming, né, do simulcaching, ou no momento em que ele queira fazer o acesso a esse conteúdo, que é o webcaching ou o streaming on demand, lá, que é por demanda.
Em todas essas possibilidades, todas essas modalidades de utilização, o compositor precisa ser remunerado. Meninas, vem cá. Vamos ouvir uma música do vovô? Vamos. Vamos? Vamos escolher um disco aqui. Eu tenho pouca coisa do meu pai. Ele não era uma pessoa de guardar muito e tudo. A gente ficou sem quase nada disso, assim. Sem muitas fotos, sem esses registros de anotações de música. Vamos sentar lá no sofá? Pode. A gente nunca guardou recortes de jornal. Poderia ter muita coisa, porque teve um momento assim de fama, mesmo que em Brasília, mas as músicas estouradas no país, sabe? E a gente não guardou nada disso, de gravar a música que tocou no rádio com o locutor falando, sabe? Hoje em dia eu acharia demais poder ter tudo isso, mas eu não tenho. Meu pai vive do amor, meu pai tem coração, teu não. Meu pai tem riso franco. Só que eu tenho pai. Tudo isso que se relaciona com os direitos autorais é muito novo pra mim, né? Meu pai faleceu em 2010 e só a partir dali, um pouco depois, assim, eu comecei a pensar que eu tinha que ir atrás disso, eu e os meus irmãos, né? Ó, esse aqui é aquela capa que eu tava falando pra vocês, que ela é muito interessante, ó. Ela, tá vendo? Aqui os três parece que estão dentro de um negócio de palha, assim, de um palheiro. E aí, quando você vira atrás, tá vendo? Eles estão em cima dos banquinhos. Legal. Ele fez muita música, o som, né, a melodia. Muitas músicas muito bonitas, assim. Muitas letras bonitas também, mas eu acho que ele fez mais músicas do que letras. Isso ainda é uma coisa que eu tô aprendendo a identificar, sabe? Eu posso botar? Pode, vamos lá comigo. Agora baixa aquilo ali, ó. Vai lá. Algumas músicas estão editadas, várias outras não estão nem registradas, ou elas estão registradas nos discos, mas elas não estão numa associação, por exemplo, né? Ó, desse aqui o disco chama A Profissão do Sonho, tá vendo? Então as músicas dele, em sua grande maioria, estão numa só associação. Pra mim, que fui descobrir isso tudo depois, foi mais fácil, porque eu ligo na associação, pedi um relatório das músicas que tem lá. Foi muito interessante, porque veio uma relação de músicas várias que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então eu fui no YouTube tentar achar, no Google, e acabei descobrindo músicas que eu nem conhecia, porque as que eu conheço são as mais famosas ou as que eles gravaram nos discos deles. Mas tem músicas com parceiros, como o Dominguinhos, por exemplo, que o Dominguinhos gravou em algum disco e eu nunca conheci, né? Disco é cultura? Disco é cultura? Porque daí escuta isso aqui. A indústria da música é uma indústria um pouco difícil de entender, porque ela tem atores que têm funções bem diferentes, mas que atuam, às vezes, sob a mesma marca. Então, a gente tem, de um lado, as editoras musicais, que cuidam dos direitos só dos compositores, e, de outro lado, a gente tem as gravadoras, que cuidam de fazer com que os discos sejam gravados. Hoje em dia você tem um mercado independente muito forte também. E fazer com que os discos estejam nos players e alcancem o maior público possível. Então, editora e gravadora não se confundem. São empresas que muitas vezes operam sob a mesma marca. Você tem a Warner Chappell, que é a editora, e a Warner Music, que é a gravadora. Mas são empresas completamente diferentes, que estão em sedes diferentes. Uma é na Gávea, a outra no Recreio. Você tem a Sony Music, você tem a Sony ATV, também são empresas diferentes. Tem a Universal Publishing e a Universal Music, também são empresas diferentes. Eu tenho uma parte da minha obra onde eu fiz eu recebi um advance, fiz um trato com a Warner Chappell
É como se fosse um empréstimo, só que esse empréstimo, no caso de uma corporação, ele, em geral, contratualmente, você fica... Não é que você perde os direitos da sua obra, mas nunca mais a sua obra vai deixar de... Essas obras desse período onde você não paga o advance, vai deixar de ser administrada por essa corporação. Aí que está uma questão, aí que está uma briga com vários compositores entraram em litígio, tentaram e não conseguiram puxar essas obras para as suas editoras quando fizeram suas próprias editoras, entraram em litígio, alguns conseguiram, outros não recuperar essas obras. Boa parte do catálogo de músicas brasileiras está na mão das editoras multinacionais por todo o prazo de proteção dos direitos, isso quer dizer em definitivo, tendo em vista esses negócios que foram firmados quando esses compositores ainda eram inexperientes ou ainda mais modernamente ali para os anos 80, em virtude da concessão de adiantamentos muito altos para alguns compositores. Ainda acontece isso hoje, infelizmente. Os compositores de samba ainda transferem seus direitos patrimoniais em definitivo para editoras multinacionais em troca de adiantamentos, às vezes até adiantamentos pequenos. Mas isso é um fato, diria até bem triste para a indústria da música brasileira, porque boa parte do catálogo de músicas nacionais está entregue nas mãos de pessoas ou empresas que trocam de controle o tempo inteiro e que não têm nenhum cuidado com essas músicas como elas mereceriam. A Lei de Direito Autoral no Brasil foi uma lei construída não pelos autores ou pelo interesse dos autores. A lei atual, a lei de 98, foi uma lei construída pela indústria. A lei, no artigo 49, até ela traz ali várias possibilidades, como se todas elas fossem transferências de direito. Até uma ideia da reforma da Lei de Direito Autoral que a gente propôs e que vem tramitando aí no Congresso há muitos anos, já vai completar 10 anos, é a de criar só 2 tipos de modelo de negócio, a cessão e a licença. Em primeiro lugar, reequilibrar a relação entre autores, criadores, intérpretes, artistas e as gravadoras, editoras, aquelas que investem economicamente na circulação das obras e na exploração econômica das obras. Isso é um ponto central. E o segundo ponto é precisamente o de reformar a questão das limitações aos direitos autorais, que são precisamente as possibilidades de uso das obras, sem que seja necessária autorização dos titulares de direito, muitas vezes também dos autores, por ser uma questão de direito moral, e para que isso possibilite uma maior integração das obras nas mais diversas possibilidades que a tecnologia e que a própria criatividade permitiu, os samples, enfim, o próprio uso em obras audiovisuais. Novamente, aí entra bom senso. Acho que as leis têm que ser adaptadas e dinâmicas, né? Prever o que caducou, o que não caducou. Ao mesmo tempo, a profissão herdeira, às vezes, é muito complexa, né? Porque ela impede justamente essa disseminação de coisas, às vezes, que são preciosas. Tem um e-mail aqui que eu recebi há pouco tempo, solicitando a autorização da gravação de uma música que é do meu pai e dos meus tios, por uma cantora jovem, que é a Ana Reis. Ela fez um DVD e nesse mesmo DVD ela gravou uma música deles, né, do meu pai e dos meus tios, que foi uma música gravada pelo Dominguinhos também, chama Conterrâneos, que deu nome a um disco do Dominguinhos também. E no mesmo DVD ela gravou uma música da minha irmã, que também é compositora,
quando alguém me liga, me manda um e-mail pedindo para autorizar alguma coisa, eu ligo para o meu tio Clodo, quando é música deles, e vejo como é que você vai fazer. Você autoriza? Claro. Eles são muito generosos com isso. Eu acho que a intenção deles é que as músicas rodem. E meu pai também pensava assim. Então, quando é um projeto bacana e a gente vê que vai ficar bom, a gente... Eu não sei como funciona até hoje o YouTube. E nos últimos tempos a gente tem reparado, eu e os meus irmãos, que tem aumentado o número de compartilhamentos de músicas do meu pai e dos meus tios no YouTube. E a gente ainda não sabe como funciona, né? Depois que eu inventariar as músicas e tudo, eu quero entender. Porque é uma fonte, né? E várias pessoas têm compartilhado. Tem um vídeo que tem 4.000 acessos. Para outros youtubers pode ser pouca coisa, mas para a gente, caramba, 4.000 acessos de 4 meses para cá. Então, 1.000 acessos por mês, um disco completo deles, que não são conhecidos, é muita coisa. E eu não sei, não é nem uma questão de monetizar, assim, de saber quanto custa, mas como é que funciona, né, o direito autoral no YouTube? Eu não sei, ainda é algo a se aprender. Para você conseguir receber do YouTube, você tem que ter um sistema mínimo. Você tem que ter um contrato com o YouTube. Para começar, que você tem que falar inglês, porque o contrato é em inglês. Eles mandam o contrato e você tem que assinar. Você tem que ter um contrato com o Spotify, você tem que ter um contrato com o Deezer. E dificilmente o Deezer, o Spotify, essas plataformas vão assinar diretamente com o compositor para pagar o direito autoral dele. Então, o que a gente está percebendo é que, para o compositor, a gestão coletiva nesse ambiente digital, que é a que o ECAD faz no ambiente da execução pública tradicional, ela é muito importante. Né? E o Brasil ainda não tem nenhuma iniciativa de gestão coletiva em ambiente digital. Aqui você tem muita gente cuidando, o que acaba suscitando muita confusão e muita divergência. Tem um escritório central de arrecadação e distribuição, que é o ECAD, e várias associações que representam os autores, fazem uma interface entre os autores e o ECAD, tem as editoras. Tem gente que pensa que o ECAD é um órgão do governo. Não é. O ECAD foi criado nos anos 70 pelas sociedades de compositores. É o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos. O ECAD foi criado junto com um escritório governamental, o CNDA, Conselho Nacional de Direito Autoral, que fiscalizava as suas atividades. Ali, no início do governo Collor, o Collor extinguiu o Ministério da Cultura e foi junto com ele o CNDA. E aí o ECAD passou, desde então, a ficar sem nenhuma fiscalização. Felizmente, no meio dessa história, surgiu uma CPI do ECAD, tendo em vista algumas denúncias de irregularidades no escritório, e teve como resultado um estudo muito bem feito, uma fotografia da história da gestão coletiva nesses 20 anos em que o ECAD ficou sem regulação nenhuma, né? E aí, essa CPI teve como resultado um projeto de lei, que foi o projeto de lei da Lei 12.853 de 2013. Essa lei foi aprovada com a presença de vários artistas importantes na Câmara dos Deputados e no Senado e conseguimos, a partir de 2013, então, ter de novo regras do jogo no mercado da música, ter possibilidade de definições de percentuais menores para a administração dessas obras pelo ECAD. Só a entrada da lei em vigor já gerou uma paz entre usuários e o ECAD. Aí, às vezes, eu escuto um colega chegar e falar assim: mas o ECAD não sei o que e tal, porque o ECAD não me paga. Há poucos anos atrás, a gente tinha uma inadimplência de 98% no ECAD. E o ECAD cobrando, entrando com ações contra rádios, televisões, casas noturnas e tal. E ninguém quer pagar o direito autoral. E parece que não é nem pelo dinheiro, parece que é uma coisa de princípio. Eu não vou pagar esses caras, sabe? Dá a impressão que tem isso, né? A Globo, por exemplo, que tinha um processo de 10 anos contra o ECAD, em 2013 resolveu fazer um acordo. As entidades de TV por assinatura, a mesma coisa, resolveram pagar o ECAD. Você teve um crescimento absurdo desde então. A gente teve a primeira queda de 2015 para 2016, tendo em vista a crise que se instalou no país e realmente os usuários, alguns usuários passaram a ficar inadimplentes,
mas você teve a volta do mercado de música no Brasil para a casa do 1 bilhão. Então, o ECAD, em 2014, arrecadou 1,2 bilhão. O compositor não pode querer só receber o pichulé dele no final do trimestre e não administrar a obra dele, não participar da vida da sua sociedade e ficar delegando isso, sabe, para outras pessoas. Não pode ser assim, você tem que cuidar da sua obra. Você tem que estar perto da sua sociedade, saber como ela funciona, para poder defender as suas cores, né? Corre solta sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo da sua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. 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 É importante o autor ter conhecimento para ter propriedade sobre suas opiniões e sobre as suas ações e ver quem aí na literatura do direito autoral já conseguiu andar mais e fazer uma coisa mais equânime, mais sensata nessa confusão. Vocês fizeram balé hoje com a Mariana, foi? A Maíra fez? Mamãe, bota uma música do Vovô Clésio. Ué, boto, gata. Vou botar aqui um CD. Às vezes eu tô num lugar, toco uma música e eu falo, gente, essa música é do meu pai. Aí eu fico muito emocionada, assim, aí a pessoa, do seu pai? Aí às vezes eu tenho que explicar, assim, meu pai é o autor, ele que fez essa letra, ou ele que fez essa música. E aí todo mundo fica surpreso, assim, às vezes até duvida. A vida tá correta. A gente quer fazer um canal com as músicas dele, a gente pretende mandar músicas para algumas pessoas gravarem. Tem um projeto que seria fazer um show com novos artistas tocando as músicas deles. Porque eles têm músicas, um disco que é de 1977, que é muito atual. As músicas são incríveis e que é um disco que poucas músicas daquele disco alguém gravou, só eles. Porque o dia a dia trama e desce sempre o mesmo drama. O amor que a gente ama vai morrendo devagar. Parece que se reza a prece, parece que se apressa o passo. Depois de adulta, eu comecei a perceber que a gente tem uma herança muito rica, né? No fim das contas, todo mundo quer o reconhecimento daquilo que fez, né? A vida tá correta, reta. A vida tá correndo, rindo. A coisa tá roendo, sendo tempo